Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o evangelista Rodrigo e eu tenho uma reflexão da palavra de Deus para compartilhar com você esse momento. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A pergunta inicial que eu quero fazer para você é a seguinte: como está a sua fé hoje? Como está essa fé que Deus te deu? A Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele colocou essa fé dentro de nós e só ele pode consumir. Infelizmente, muitos ao redor do mundo, por não terem o conhecimento de Jesus, usam a sua fé, esse dispositivo que Deus nos deu, para adorar o sol, a lua, árvore, rato, vaca. Miram a sua fé para tudo quanto é da criatura e não definitivamente do Criador. Preferem adorar a criatura ao invés do Criador. Então, Jesus, ele é o autor e consumador dessa fé. Só ele pode consumir essa fé que ele colocou dentro de nós. Por isso, o avanço do evangelismo, das missões, para fazer as pessoas entenderem que só Jesus merece ser adorado, só Jesus merece e pode e deve consumir essa fé que o próprio Deus colocou diante de nós. Então, eu volto à pergunta: como está a sua fé? Fé não é um sentimento. Ninguém acorda dizendo: estou sentindo fé hoje. Ninguém acorda dizendo: olha, eu estou com pouca fé hoje. Eu estou me sentindo assim, sem fé nenhuma. Não, fé não é um sentimento. Você não está sentindo fé. Fé é um dom que Deus coloca dentro de você para conectar nós, seres humanos, a um ser transcendente e divino, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Então, fé é esse dispositivo, entre aspas, que Deus nos dá, um dom que Deus nos dá para nos conectarmos a Ele. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu não sei o que você está passando hoje, mas de uma coisa eu tenho a certeza: se você dar glória a Deus, se você permitir que a sua vida sirva para a glorificação do nome do Senhor, independente do que esteja acontecendo hoje na sua vida, certamente as mãos do Senhor vão se mover dos altos céus. Ele vai honrar a tua fé e o nome dele vai ser glorificado. Dê glória a Deus independente do que esteja acontecendo na tua vida hoje. Eu sei que hoje você pode estar passando por um momento de crise, pode estar passando por uma tempestade, uma adversidade, uma crise financeira, uma situação difícil emocionalmente falando. Talvez foi o término de um casamento, de um namoro, de um noivado. Talvez foi a perda de um emprego, talvez são as contas atrasadas. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero convidar você a dar glória a Deus independente do que está acontecendo. Não pelo que está acontecendo, a situação que você está vivendo hoje, mas quando você dá glória a Deus, você está entendendo que Deus é poderoso para reverter esse quadro. Você está entendendo que Ele é poderoso para mudar essa situação. Você está entendendo que Deus, ele é poderoso para criar um novo cenário e para abençoar a sua vida. Então Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? O que Jesus quer encontrar quando ele voltar, ele não vai procurar saber se você comprou uma casa própria, se você dirige um carro do ano. Ele não vai procurar saber como está a tua conta no banco. Não, ele vai procurar fé na terra. E é justamente a fé que está ficando escassa. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A fé, ela fica comprometida. A fé, ela fica enfraquecida. Mas eu quero convidar você a se prostrar diante de Deus, porque a Bíblia diz que não se apagará o pavio que fumega. Eu quero convidar você a orar mais do que você está orando, a jejuar mais do que você está jejuando, para que essa fé, ela seja fortificada, para que quando Jesus se manifestar naquele grande dia,
ele encontre você cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia diz que já era tarde, Jesus manda os discípulos entrarem no barco, porque ele passaria para o outro lado do lago. Jesus, obedientes, mas temorosos com a situação, já era noite, e todo mundo que vive em alto mar sabe que passaria um perigo, um risco de navegar em alto mar à noite. Eles, sob aquela palavra de Jesus, eles entram no barco e começam a navegar em alto mar. A Bíblia então diz que eles são surpreendidos por uma tempestade. Na minha imaginação, eu imagino que eles estavam tentando resolver o problema, tirando a água do barco, para que o barco não vire, para que eles não venham a pique, para que eles morram afogados em alto mar. E quando eles perceberam que não iam conseguir resolver o problema, porque assim era a nossa vida, tentamos resolver os problemas com as nossas próprias mãos, problemas que Deus permitiu acontecer e só Ele tem a solução. Talvez você está tentando há muito tempo resolver o problema que você está vivendo e Deus está do céu dizendo: esse problema eu permiti acontecer para que a minha mão se mova nele e o meu nome seja glorificado e você reconheça que eu sou um Deus de amor, de bondade e misericórdia. Então, quando eles perceberam que eles não conseguiriam resolver o problema, eles vão até Jesus, que a Bíblia diz que estava dormindo na proa do barco. Eles acordam Jesus e dizem: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus então levanta as mãos aos céus e diz: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante houve bonança. Então Jesus se dirige aos discípulos e diz: por que estás tão tímido? Ainda não tendes fé? Existe um momento na nossa vida que parece que nós não temos fé, que a nossa fé parece que está no rodapé